Irmãos, nós vamos dar sequência hoje no Salmo número 103, Salmo esse que o pastor Wesley o iniciou semana passada, deu uma introdução. Eu não estava bem de saúde e o pastor Wesley introduziu esse salmo, nos dando uma lição extremamente importante de como que nós avaliamos Deus. Amém? E aí ele perguntou uma coisa que eu fiquei pensando em casa, se nós às vezes damos nota baixa para Deus. E ele disse que sim. Quando que é? Quando nós murmuramos, quando nós reclamamos, quando nós não confiamos em Deus, quando nós não dependemos de Deus. Então nós damos uma nota sem saber, logicamente ninguém gostaria de dar uma nota baixa para Deus, mas todas as vezes que nós temos atitudes que não são agradáveis ao coração de Deus, nós avaliamos Deus como que se Ele fosse um Deus que não suprisse a nossa necessidade. Então que a nossa avaliação de Deus seja uma avaliação onde nós possamos depender dEle em todo o tempo. E é isso que o salmista vai falar a respeito dos favores de Deus. Vamos ler o Salmo 103 todinho. Eu vou lê-lo na versão NVI. O título do nosso salmo esta noite é Reconhecendo os favores de Deus. Amém? Nós precisamos aprender a reconhecer os favores de Deus que estão disponíveis para a minha e para a sua vida. Nos diz assim o salmista no Salmo 103, na versão NVI. Bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser. Bendiga ao Senhor a minha alma, não esqueça de nenhum das suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva, ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento e nem se sabe mais o lugar que ocupava. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como o rei domina sobre tudo que existe. Bendigam ao Senhor, vocês, seus anjos poderosos que obedecem a sua palavra. Bendigam ao Senhor todos os seus exércitos, vocês, seus servos, que cumprem a sua vontade. Bendigam ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendiga ao Senhor a minha alma. Amém? Irmãos, o título, Reconhecendo os favores de Deus. Num primeiro momento eu quis colocar Conhecendo os favores de Deus. Mas o Espírito Santo me fez entender algo muito produtivo para nós essa noite a respeito dessas duas palavras. Conhecendo e reconhecendo. Quando nós conhecemos, o conhecimento às vezes ele é algo superficial. O conhecimento, somente o conhecimento às vezes, nos dá somente uma noção básica daquilo que nós estamos conhecendo. O conhecimento é coisa rasa. Por isso que nós colocamos o título de reconhecendo. Reconhecendo é conhecendo mais profundamente. Reconhecendo é tendo intimidade com Deus. Reconhecendo é tendo conhecimento das particularidades de Deus. Não somente conhecer, mas reconhecendo, tendo
uma profundidade de quem Deus é, uma profundidade daquilo que Deus pode fazer sobre a minha e sobre a sua vida. Reconhecer é examinar, reconhecer é explorar, reconhecer é ter por legítimo aquilo que você conheceu, reconhecer é você ter verdadeiramente conhecimento daquilo que você conheceu. Não é simplesmente você conhecer, não é simplesmente que na superficialidade dos favores de Deus, mas é reconhecer, é conhecer de novo, é conhecer com mais profundidade, é mergulhar naquilo que Deus é e naquilo que Deus pode fazer. Então, o nosso título hoje é Reconhecendo os Favores de Deus. Na profundidade. Não simplesmente sabermos que os favores existem, mas nós, no reconhecimento disso, podermos vivenciar os favores de Deus, sermos atingidos pelos favores de Deus. O Salmo 103 é um salmo diante de tudo aquilo que Davi declara dos favores de Deus. É um salmo que quando você acaba de ler, dá até um alívio, né? A gente fica até mais com paz, fica mais tranquilo em saber que existem favores de Deus para a minha e para a sua vida. O próprio salmista, na própria leitura, declara as qualificações de Deus. A leitura diz dos favores que Deus tem disponível para nós, daquilo que Deus faz sobre a minha e sobre a sua vida. A própria leitura do Salmo nos condiciona a uma leveza, a uma tranquilidade, a uma paz, de nós termos a convicção de que tudo o que nós precisamos está nas mãos de Deus. Você serve um Deus de favores. Aleluia, nós servimos um Deus que está sempre fazendo favores a nosso respeito. Um Deus que dispensa favores sobre a nossa vida. E é maravilhoso nós podermos essa noite entender isso. Nós servimos um Deus que está sempre precisando que nós dependamos dEle. Nós precisamos aprender a depender de Deus. Porque os favores de Deus são favores naturais, são favores sobrenaturais. Os favores de Deus é tudo aquilo que nós precisamos. Um outro fato interessante, curioso, é que esse salmo, Davi não está escrevendo em um cenário de perseguição. Davi não está sendo perseguido. Davi, nesse salmo, não está clamando a Deus por uma falha, por um pecado, por um erro. O cenário que Davi se encontra não é um cenário onde ele está pedindo consolo para Deus, não. Davi agora já é um homem maduro. Davi agora já não só conhecia Deus, mas ele reconhecia quem era Deus. Davi agora tinha um pleno conhecimento do Deus que ele estava servindo, dos favores, de tantas coisas que ele precisou, de tantas falhas, de tantos momentos que esse homem dependeu de Deus e Deus nunca o abandonou. Deus nunca o frustrou. Deus nunca decepcionou Davi. Davi agora escreve o Salmo 103 na convicção, na maturidade de um homem que tinha intimidade com Deus. Não era um homem mais que tomava suas decisões, às vezes, sem pensar, mas era um homem que tinha pleno conhecimento de quem Deus era, a ponto de dizer: minha alma, bendize ao Senhor. Aleluia. Bendiga ao Senhor, minha alma. Renda a Ele a adoração que lhe é devida. Irmãos, para escrever o que Davi escreveu, é a vida de um homem que desfrutava de uma intimidade com Deus. É um homem que tinha conhecimento de quem Deus era. É um homem que estava acostumado a receber os favores de Deus. E mais do que receber os favores de Deus, porque tem pessoas que recebem os favores de Deus, mas não reconhecem os favores de Deus. Você vê que a vida de Davi é uma vida progressiva. Davi cresce, Davi melhora, Davi abandona as suas falhas, seus erros iniciais. Por quê? Porque a intimidade com Deus, a nossa vida profunda com Deus, tem que nos levar a um conhecimento, a um crescimento na graça e no conhecimento de quem Ele é. E quanto mais nós o conhecemos, mais maduros nós ficamos na fé, mais abandonamos o leite e começamos a nos alimentar dos alimentos sólidos,
que não nos separarão mais da presença de Deus. Davi agora está escrevendo pelo conhecimento do que ele tinha de Deus e do que ele tinha desfrutado das mãos de Deus. Davi tinha intimidade com Deus. Davi sabia quem Deus era. Só pode bem dizer ao Senhor quem sabe o que Ele é. Só pode reconhecer os favores, a grandeza de Deus, quem sabe quem Deus é. Em 2 fatos, este homem nos dá esse exemplo de que conhecia Deus. 2 fatos em que Davi poderia ter se reportado a tantos outros caminhos, mas a Bíblia vai nos mostrar que nas 2 ocasiões ele se reporta a Deus. O primeiro é no 2º livro de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Esse episódio é aquele quando Davi peca, comete a sua falha com a Batseba, e depois de todo o cenário, Deus levanta o profeta Natã, que vai até Davi e diz: Davi, eu vou contar uma história aqui para você. Existia um homem rico, tinha várias cordeirinhas, e um homem pobre que tinha só uma. Chegando um viajante, este homem rico, ao invés de pegar as suas cordeirinhas, pegou a única cordeirinha do homem pobre, matou e serviu. O que você acha, Davi, que esse homem merece? Davi, indignado, diz o texto, fala que ele morra e que ele retribua 4 vezes mais do que ele matou a cordeirinha. E o profeta aponta para Davi e diz: este homem é você. Davi poderia ter tido tantas outras atitudes, mas quem conhece a Deus, irmãos, mesmo nos dias difíceis, nunca sai da presença de Deus. Aprenda isso essa noite. Por mais erros, por mais dificuldades, nunca fuja da presença daquele que pode todas as coisas. O texto diz: então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. O homem que escreveu o Salmo 103 era um homem que jamais saía da presença de Deus. Pequei contra o Senhor. Davi estava preocupado porque ele tinha entristecido o coração de Deus. Quem conhece a Deus se preocupa se a minha e a sua atitude tem entristecido ou tem alegrado o coração de Deus. Precisamos ter essa convicção, precisamos ter essa consciência que nós, quando erramos, nós entristecemos o coração de Deus e pecamos contra Deus. Um segundo exemplo de quem era este homem, do conhecimento que ele tinha de Deus. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 21, dos versículos 11 ao 13, diz: então Gade foi a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolha 3 anos de fome, 3 meses fugindo de seus adversários, perseguido pela espada deles, ou 3 dias de espada do Senhor, isto é, 3 dias de praga, com o anjo do Senhor assolando todas as regiões de Israel. Decida agora como devo responder àquele que me enviou. Davi respondeu: é grande a minha angústia, prefiro cair nas mãos do Senhor, pois é grande a sua misericórdia e não nas mãos dos homens. Um homem que sabia quem Deus era. Um homem que sempre estava preocupado se ele tinha entristecido ou não o coração de Deus. Por isso que ele escreve: bendiga a minha alma ao Senhor. Davi conhecia o Deus de favores. O Deus que sempre estava disposto a nunca pisar em Davi, a nunca acusar Davi. Nós servimos um Deus que sempre nos levanta. Nós servimos um Deus que sempre nos capacita. Nós servimos um Deus que a Bíblia diz que todas as manhãs a sua misericórdia é renovada. E esta é a causa de nós estarmos aqui. É a causa de nós não sermos consumidos. Por isso que ele escreve o que escreveu: bendiga a minha alma ao Senhor, bendiga ao Senhor todo o meu ser. Antes de entrarmos no Salmo propriamente dito, o versículo 1 do Salmo é o auge de todo o Salmo. É a exclamação urgente que Deus espera ouvir do meu e do seu lábios. Todos os dias das nossas vidas, nós precisamos educar os nossos lábios, ou reeducar, para que nós possamos bendizer ao Senhor, quando? Em todo o tempo.
com todo o nosso ser, com todas as nossas falhas, diante de todas as nossas dificuldades, irmãos. O que Deus espera dos nossos lábios é que eles bendigam o teu santo e poderoso nome. Porque tudo que nós precisamos está nas mãos de Deus. Tudo que você precisamos está nas mãos de Deus. Deus está no controle de tudo, mas nós precisamos abrir os nossos lábios para bendizer o seu nome. A Bíblia diz vários exemplos a respeito da nossa fala, a respeito da nossa língua. Provérbios 18, 21 diz: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Se você usa a sua língua para a vida, você vai colher frutos de vida. Se você tem usado a sua língua para a morte, você vai colher frutos de morte. Provérbios 10, 19. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Provérbios 12, 18. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Mateus 12, 36, 37. Mas eu lhes digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras será condenado. O salmista e o Espírito Santo está convidando a minha e a sua boca, a minha e a sua língua essa noite, a nós mudarmos um pouco o nosso jeito de falar, que nós possamos bendizer ao Senhor. Que a nossa fala bendiga o Senhor, que a nossa fala exalte ao Senhor, que a nossa fala reconheça os favores de Deus a nosso respeito. O Espírito Santo está nos propondo isso essa noite, que as nossas palavras bendigam ao Senhor em todo o tempo. E a pergunta é: você está disposto? Amém? Precisa haver uma disposição dentro do nosso coração de realizarmos a vontade de Deus. Diante de tudo isso, irmãos, de um homem que aprendeu a conviver intimamente com Deus, de um homem que vai crescendo, e a gente vai observando que Davi vai crescendo nas suas atitudes, vai crescendo na sua intimidade, vai crescendo nas decisões do seu reino. Um homem que aprendeu a não só conhecer, como falamos no começo, mas aprendeu a reconhecer, aprendeu a ter profundamente um conhecimento dos favores de Deus. Por isso que a sua alma sempre bendizia ao Senhor. Um homem que aprendeu a ser beneficiado com os favores de Deus. E o versículo 1 diz: bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser. Uma outra tradução vai nos dizer o seguinte: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Quando ele diz bendiga ao Senhor a minha alma, o que é a nossa alma? A nossa alma são as nossas emoções, a nossa alma são os nossos desejos, a nossa alma são os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos propósitos diários, ou seja, o nosso eu. Tudo que nós desejamos diariamente é a nossa alma. E o salmista está dizendo que tudo que eu e você desejamos, planejamos, todos os nossos propósitos, todas as nossas decisões, tudo que nós desejamos diariamente precisa estar envolvido na expressão bendiga ao Senhor, ó minha alma. Ou seja, tudo que nós pretendemos realizar diariamente precisa estar em concordância com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, com o reino de Deus, que a nossa alma possa ser agradável, possa bendizer ao Senhor nas nossas emoções, nos nossos desejos, nos nossos sonhos e nos nossos projetos. Bendizer ao Senhor, irmãos, é lembrar que Ele é a fonte de todas as nossas bênçãos. Bendizer ao Senhor
é lembrar que Ele é a fonte de todas as nossas bênçãos. Tudo que nós precisamos, tudo que você precisamos, está nas mãos de Deus. Se tudo que você precisamos está nas mãos de Deus, por que que nós então não bendizemos o seu nome? Por que que às vezes nós deixamos de bendizer o nome do Senhor com palavras inúteis? Com palavras que não agradam a Deus? Com palavras que não honram o Senhor? E a Bíblia diz que Ele só vai honrar aqueles que o honram. Bendize ao Senhor a minha alma, se lembra que Ele é a fonte de tudo, Ele é o dono de todos os favores que nós precisamos. Não tem outro caminho, não tem outra direção, não tem outro Deus. A Bíblia diz que fora do nosso Deus não há outro Deus. Então, bendizer ao Senhor é lembrar que Ele é a fonte de todas as nossas bênçãos. Então, abra os seus lábios a partir de hoje para bendizer o nome dEle, para reconhecer que tudo vem dEle. Os favores que nós precisamos está nas mãos do Senhor. Tudo que nós precisamos está nas mãos do nosso Deus. Mesmo que os dias sejam dificultosos, mesmo que os ventos contrários soprem, mesmo que as dificuldades cheguem, pastor, o senhor não sabe como que está doendo. O salmista diz, bendize, ó minha alma, ó Senhor. Pastor, o senhor não sabe como é que está a necessidade, a dificuldade, a falta. Está difícil. O Salmo diz, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Pastor, eu estou doente, é incurável. Bendiga a minha alma ao Senhor. Oh, aleluia. Que todo o nosso ser, que toda a nossa alma possa bendizer o nome do Senhor. Não importa o momento. Abraão poderia ter feito ao contrário disso. Mas a Bíblia nos ensina em Romanos 4, dos versículos 18 ao 21, Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência, sem se enfraquecer na fé. Reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Mesmo que você hoje esteja, talvez, em um lugar como Abraão estava, diante de uma situação que aos nossos olhos parece uma situação difícil, impossível. Quando o texto diz que ele se fortaleceu dando glória a Deus, ele estava bendizendo ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, porque aquele que prometeu, irmãos, Ele é fiel para cumprir o que Ele promete, mas Ele precisa ouvir dos nossos lábios que nós possamos bendizer com a nossa alma ao Senhor. Agora, há algo importante e necessário. Eu sempre gosto de dizer que uma coisa é você falar, a outra coisa é nós termos atitudes que comprovem o que nós falamos. Um exemplo, eu amo meu irmão. Eu amo meu irmão de paixão, mas quando o seu irmão precisa de você, você não está presente. Quando o seu irmão relata para você uma necessidade e você pode ajudá-lo, você faz indiferença. Imagine se Deus tivesse escrito assim, porque eu amei ao mundo de tal maneira, ponto. Deus só falou. Mas o texto diz que ele falou e ele teve atitude demonstrando que ele amava, dando o seu filho, o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então eu quero ensinar algo para você essa noite. Não basta nós simplesmente proferirmos as palavras. As nossas atitudes têm que ser transformadas. O nosso ser tem que ser transformado. Para isso é que nós servimos a Deus. Para isso é que existe o Evangelho. O Evangelho é transformação de vidas. Precisamos ser transformados. Não adianta só nós sairmos por aí. É válido também, sim. Mas
Não basta simplesmente você todos os dias sair falando, bendiga a minha alma, Senhor, bendiga a minha alma, Senhor, bendiga. E quando você precisa tomar uma atitude que comprove que você está desejando bendizer ao Senhor, a sua atitude é contrária. A sua atitude entristece o Espírito Santo. A sua atitude não é compatível com o reino de Deus. Eu quero falar sobre 4 exemplos, 4 circunstâncias que nós precisamos trazer para a nossa vida, quando nós desejamos bendizer ao Senhor. Bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser. Esse é o nosso desejo, amém? É o seu desejo esse? Amém. Então nós precisamos ter o quê? Atitudes que comprovem que nós temos o desejo de bendizer ao Senhor. O primeiro é bendizer ao Senhor não somente com os lábios, mas bendizê-lo com o nosso coração, através das nossas atitudes diante de Deus e diante dos homens. E a primeira atitude que você tem que ter é ter uma vida irrepreensível. O que é ter uma vida irrepreensível? Irrepreensível é o contrário de repreensível. Repreensível é aquilo que você pode ser repreendido por algo que você está fazendo que não tem sido agradável ao coração de Deus. Irrepreensível é aquilo que Deus olha e não tem do que Ele te repreender. Eu não estou falando que nós somos perfeitos. Eu não estou falando que você não vai pecar. Eu estou falando das nossas atitudes diárias e constantes que precisam ser mudadas. Os erros que nós cometemos todos os dias premeditados. Esses são os erros que desagradam o coração de Deus. Irrepreensível quando Deus nos olha e enxerga em nós um coração limpo. Um coração desejoso de não praticar aquilo que entristece a Deus. Porque existem os pecados, irmãos, que nós já vamos dormir hoje à noite sabendo que amanhã iremos cometê-los. Pecados premeditados. Pecados que infelizmente estão enraizados. Que Deus tenha misericórdia da minha e da sua vida essa noite. Que nós possamos arrancar, se é que eles existem, da nossa vida isso. Pecados premeditados. Pecados constantes. Que você pede misericórdia e os pratica. Pede misericórdia e os pratica. Pecado que você pode vencer. Porque lá no começo da história, quando Deus encontra Caim, o que ele fala? Caim, o pecado está à porta do teu coração. Ele quer entrar. O texto diz que ele quer o quê? Quer te dominar. Vírgula. Mas cumpre a você, Caim, dominá-lo. Então nós podemos sim, irmãos, ser irrepreensíveis diante de Deus. Enxergar, Deus olhar para a minha e para a sua vida e ver em nós um coração disposto a não realizar nada que desagrada o coração de Deus. Quando Paulo escreve à igreja de Filipos, em Filipenses 2,15, ele diz o seguinte: para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Ser irrepreensível é meio a uma geração corrompida. E essa geração nós podemos entender como família, como empresa, enfim, os lugares que nós frequentamos que existem coisas erradas. Os servos de Deus, os que bendizem o nome do Senhor, precisam trazer para dentro da sua vida atitudes de irrepreensibilidade. Amém? Nós precisamos ser encontrados por Deus como pessoas irrepreensíveis, que não têm do que Deus nos repreender. Atitudes, erros, falhas, que todos os dias nós cometemos, sabendo que está errado. Ouvimos a voz do Espírito Santo antes de cometê-las, e continuamos cometendo. Então a primeira mudança, a primeira atitude que nós temos que ter, quando nós proferirmos com os nossos lábios, bendiz ao Senhor, deve haver a mudança, nós precisamos ser encontrados como irrepreensíveis diante de Deus. Agora, quem é irrepreensível, não pode fazer a segunda situação, que é não dar lugar à carne.
não dar lugar à carne. Nós precisamos lutar contra os desejos da nossa carne. Quando, pastor? De mês em mês? Todos os dias, irmãos. Todos os dias nós temos que crucificar a nossa carne. Não é aceitar a Cristo e pronto. Não. A luta é constante. A luta é diária. A luta é complicada. A Bíblia diz que há uma luta entre a carne e o espírito. Vai prevalecer quem você alimentar. Põe 2 cachorros da mesma idade, nascidos ao mesmo tempo, dá comida para um e não dá comida para o outro. Quem vai ficar mais forte? Se você tem alimentado a sua carne, me perdoa te alertar, que quando vierem as tentações, você não vai conseguir suportá-las. Porque a sua carne está alimentada. O desejo pelo pecado está alimentado. Agora, quando você está alimentado pelo Espírito, aí fica fácil. Porque o Espírito sempre vencerá a carne. Então, para bem dizer ao Senhor, nós não podemos dar lugar à carne, aos desejos mundanos, aos convites mundanos, às palavras mundanas, às amizades mundanas, às atitudes mundanas. Nós somos chamados para sermos santos, como Ele é santo. Então, ter uma vida irrepreensível, não dando lugar à carne. E Gálatas 5, do 13 ao 26, vai nos dizer um texto extremamente maravilhoso. Diz assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Que texto sobrenatural. Quem bendiz ao Senhor, o homem e a mulher que deseja, bendiga o Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser, não pode dar lugar para a carne, tem que andar no Espírito, tem que fortalecer o Espírito. Como é que se fortalece o Espírito? Com as coisas do Espírito. Bíblia, oração, louvor, vir à igreja quando puder, com o coração disposto a aprender, não vir à igreja para ser um telespectador, não vir à igreja para sair criticando, vir à igreja com um propósito, para, Senhor, eu preciso mudar, fala comigo, muda a minha história, muda meu olhar, muda meu ouvido, muda minha mente, muda meu coração, muda as minhas atitudes para que eu possa bendizer o teu nome, para que eu possa receber os teus favores, para que eu possa ser encontrado pelo Senhor. Então, não basta nós falarmos simplesmente, bendiga a minha alma ao Senhor, bendiga ao Senhor todo o meu ser, não. Precisamos ter atitudes, e a primeira é ter uma vida irrepreensível, a segunda é não dar lugar à carne, e a terceira é ter uma vida frutífera. Ter uma vida frutífera. Não só Deus, irmãos,
porque Deus conhece todas as coisas. Mas as pessoas que nos rodeiam precisam encontrar frutos em nós. Frutos nas palavras, palavras amáveis, palavras que levantam, palavras que sustentam. Emprestar o nosso ombro, se a pessoa quiser chorar, chora. Perca tempo ou ganhe tempo com pessoas, valorize pessoas, valorize os seus irmãos, os de casa, os da igreja, valorize pessoas, dê importância para pessoas, porque são as pessoas e nada mais que foram criados pelas mãos de Deus com a sua imagem e a sua semelhança. Nós precisamos ter frutos. Quando as pessoas chegam em nossa árvore, em nossa vida, nós precisamos ter algo de bom, frutos bons. Você bendiz ao Senhor, quer bendizer ao Senhor, mas cadê os frutos? A Bíblia diz que pela árvore, pelos seus frutos se conhece a árvore. João 15:16 diz: vocês não me escolheram. Palavras textuais de Jesus, mas eu os escolhi. Para quê? Para irem e darem fruto. Fruto o quê? Uma hora sim, uma hora não? Que diz o texto aí? Fruto que permaneça. Pessoa constante, convicta, fiel, que ama a Deus, que não desiste, que não retrocede, que avança, a fim, olha aí, de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Olha a importância de você ser uma pessoa frutífera, uma pessoa agradável, uma pessoa que as pessoas vê você chegar e falam: nossa, aquela pessoa vai lá, pode falar com ela. Vai lá, porque ela sempre tem uma palavra que vai levantar, ela vai orar, ela vai na Bíblia, ela vai te mostrar. Porque tem pessoas, irmãos, me perdoem, que chegam desanimadas para uma pessoa e saem mais animada ainda. Porque a pessoa vai falar de assuntos que não são espirituais. Irmão, a situação está difícil. Ramon, está difícil mesmo, irmão. Não. Acaba de matar. Frutos bons. As pessoas têm que ver em nossa vida, pode procurar o irmão tal, porque ele vai ter uma palavra que vai te levantar. Ele vai ter um conselho bíblico, não é um conselho da mente humana, é um conselho bíblico, um conselho do Espírito Santo. Frutos que levantam as pessoas. Por pior que seja a situação, Deus olhou o mundo de Gênesis e o mundo estava como? Um caos. Mas pela sua palavra que continua ecoando para todos quantos desejam, Ele transforma. Ele traz de volta a vida, Ele põe tudo no seu devido lugar. Nós precisamos ser essas pessoas, que possamos frutificar a vida das outras pessoas. Ter uma vida irrepreensível, não dar lugar à carne, dar frutos. E o último, que é o que sustenta todos os outros 3 pilares. O último vai sustentar você ter uma vida irrepreensível. O último vai sustentar de você não dar lugar à carne. E o último vai sustentar você ser uma pessoa frutífera. Que é o quê? Ler a palavra de Deus e ter intimidade com Deus. Nós precisamos conhecer Deus. Sabia disso? Como que você conhece uma pessoa? Tem pessoas... Eu posso dizer que eu conheço quem? Vamos dizer assim, uma pessoa distante. Eu conheço a X, eu conheço uma pessoa que eu falei: oi, você conhece? Eu conheço, porque eu ouvi a pessoa. É uma coisa. Agora, para você conhecer quem é a pessoa, você precisa ter o quê? Diálogo, intimidade, irmãos. Vida com aquela pessoa, todo dia encontrar com ela, tomar um café, e ela conta as coisas dela, você conta as suas, até que vocês passam a ser pessoas íntimas. O casamento é assim. A minha esposa, ela fala que quando eu acordo da cama, as minhas pisadas, ela sabe como é que eu estou acordando. Se eu estou com pressa, se eu estou calmo não, assim, se eu estou com o meu horário tranquilo, se eu acordei atrasado, pelas minhas pisadas. Intimidade. De olhar para uma pessoa, você já percebe. Porque você tem intimidade com a pessoa. Agora você quer ter intimidade com Deus, não conhecendo Deus? Ler a Bíblia, ir para o seu quarto, fechar sua porta e orar a Deus. E não só orar e sair correndo. Ora
E fica quietinho, deixa Deus falar agora no seu coração, instruir a sua vida. Ler a palavra de Deus e orar, ter intimidade com Ele, vai nos fazer pessoas irrepreensíveis, mas pessoas que não dão lugar à carne e pessoas que dão frutos. Mateus 22, 29 diz, Jesus respondeu, vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Lucas 22, 40 diz, chegando ao lugar, ele lhes disse, orem para que vocês não caiam em tentação. Não basta nós desejarmos todos os dias falarmos, bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser. Esse é um desejo importante, necessário, vital, que deve fazer parte da nossa vida. Bendizer ao Senhor, lembrando que Ele é a fonte de todas as nossas bênçãos. Porém, nós precisamos ter atitudes que comprovem que nós estamos interessados em bendizer ao Senhor. Tendo uma vida irrepreensível, não dando lugar à carne, sendo uma árvore frutífera, uma vida frutífera, lendo a sua palavra para conhecer a Deus e tendo intimidade com Ele todos os dias da nossa vida. Eu sempre tenho dito em casa para minha esposa e para minha filha que nós precisamos acordar. Está certo que nós temos as preocupações diárias e eu aprendi a não deixar que elas sucumbam à nossa esperança de que tem um Deus que pode tudo em todo o tempo. E eu falo para elas, olha, nós temos que acordar com um só pensamento. O que eu preciso fazer hoje para ser santo? Só isso, irmãos. Para que a nossa alma bendiga ao Senhor. Para que a nossa alma possa bendizer ao Senhor. Para que bendiga ao Senhor todo o meu ser. Corpo, alma e espírito bendigam o nome do Senhor. Davi disse essa expressão iniciando o Salmo. Semana que vem nós continuaremos a partir do versículo 2. Porque ele sabia quem Deus era. Ele era um homem que era receptor, que era contemplado pelos favores de Deus. Porque ele tinha intimidade. Ele aprendeu ao longo da sua vida a ter uma vida irrepreensível. Davi aprendeu ao longo de sua vida a não dar lugar à carne. Davi aprendeu ao longo da sua vida e do seu reinado a ter uma vida e um reinado frutífero, porque este homem tinha intimidade com Deus, e isso que sustentava toda a sua vida, todo o seu reinado, e saber que ele era um homem contemplado unicamente e exclusivamente, era o que era, foi o que foi, não porque ele era Davi, mas porque ele sabia que existia um Deus, por isso que ele fala, bendiga a minha alma ao Senhor, bendiga ao Senhor todo o meu ser. Amém? Vamos colocar em pé para nós orarmos e após essa oração, prepara o seu dízimo, a sua oferta, para que você contribua com alegria na casa do Senhor esta noite, para que haja mantimento na casa do Senhor. Pai, nós te agradecemos e que o Espírito Santo nos ajude, Pai, para que os nossos lábios profiram a expressão bendize a minha alma ao Senhor, mas também que venha acompanhado das mudanças das nossas atitudes, que comprovem que nós estamos dispostos a bendizer o Teu nome. Obrigado porque o Senhor cuida de nós. Obrigado porque a Tua palavra vem nos ensinar essa noite, vem nos revelar a Tua vontade, o Teu querer, a Tua grandeza, Pai. Obrigado por cada vida que se dispôs a ouvir a Tua voz essa noite aqui no santuário e pela internet. E a expressão que nós desejamos essa noite é que a nossa alma bendiga ao Senhor. Que todo o nosso ser bendiga o Teu santo nome, Pai. E que nós possamos dominar a nossa carne. Que nós possamos buscar a irrepreensibilidade. Que nós possamos dar frutos, meu Pai. Numa comunhão com o Senhor, de leitura da Tua palavra, de vida com o Senhor. Para que as nossas atitudes comprovem que verdadeiramente estamos bendizendo o Teu nome. Fica conosco, Pai. Nós precisamos do Senhor todos os dias. Ajude-nos a retirar o que não Te agrada e acrescentar o que tem faltado. Som do nosso coração. Vê se há algum caminho mau. E nós damos a total liberdade ao Espírito Santo para que nos ajude a retirar tudo aquilo que não condiz com o Teu reino, Pai. Ajuda-nos, abençoa cada lar aqui representado e pela internet.
cada família receba nesse momento a intervenção sobrenatural do Todo-Poderoso, Pai, para que tudo seja colocado no seu devido lugar e o teu nome seja glorificado, porque nós queremos dizer, com as nossas atitudes transformadas: bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém.